Graça e paz, amados, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Segunda aula do nosso novo trimestre, este aqui, a Igreja em Jerusalém. E hoje, depois do último vídeo em que nós tivemos um bom número de visualizações, desde já agradeço aos irmãos que comentaram, vou responder lá ainda que eu não respondi, mas que curtiram o nosso vídeo. Fica aqui o nosso muito obrigado. Pelas pessoas que se inscreveram recentemente também, fica aqui o nosso muito obrigado. E são vocês que nos motivam a continuar a fazer esse trabalho. Hoje uma noite fria, creio que pelo menos na região sudeste e sul está bem frio, né? Mas graças a Deus o nosso coração está quente. Nós vamos, sem perca de tempo, iniciar a nossa lição. Essa é uma lição que vai contextualizar a Igreja de Jerusalém, a Igreja primitiva, e nós vamos começar com a verdade prática e depois o texto áureo da lição. Lição de número 2, a ser veiculada no dia 13 de julho de 2025. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Aqui está o título da lição. Vamos começar pelo texto áureo, né? Eu disse verdade prática, mas vamos começar pelo texto áureo. Ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículos 4 e 2. Desculpe, gente. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. A verdade prática. A Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Como de costume, nós vamos ler a introdução do plano de aula que está na revista do professor, e essa introdução diz o seguinte: a Igreja de Jerusalém, que teve o seu início com a descida do Espírito Santo durante o Pentecostes, estabeleceu-se como um exemplo a ser seguido por todas as gerações de cristãos. Em Atos 2, 37 a 47, encontramos uma igreja com fundamentos sólidos, alicerçada na doutrina dos apóstolos e no compromisso com a comunhão, oração e piedade. Para além disso, essa comunidade praticava os símbolos cristãos fundamentais, como o batismo e a ceia do Senhor, manifestando sua fé de forma prática. O seu testemunho e modelo de viver deixaram uma marca significativa na sociedade à sua volta, tornando-se um modelo notável de unidade, amor e poder espiritual. Quais são os 3 objetivos da lição, que eu vou inclusive repeti-los, e este vai ser meu foco. Primeiro, explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. 2. Reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. E 3. Aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da Igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Eu até disse também em outros vídeos, repito aqui, que nós não vamos pegar a revista tópico a tópico, subtópico por subtópico, porque se tornaria uma coisa repetitiva para você quando você chegar na sua classe presencial. Então aqui nós vamos trabalhar em cima do tema e dos objetivos da lição. Ela tem um objetivo, então nosso propósito aqui é dar um subsídio para você, não é? Um complemento a mais ao seu estudo, para que você possa aí, como eu sempre digo, né, uso essa expressão, dar uma engrossada no caldo. Também eu vou ler a motivação. No plano de aula, gente, na revista do professor, tá aqui, plano de aula, tá vendo? E aqui, do outro lado, tem motivação. Fora a introdução, achei interessante essa parte da motivação. Diz o seguinte: a Igreja de Jerusalém não era apenas uma comunidade de fé, mas um modelo de vida cristã que impactava a sua geração. Seus alicerces firmes, sua doutrina, sua fidelidade aos símbolos cristãos e o seu testemunho poderoso são inspirações para a igreja atual.
Ao estudar essa lição, reflita: sua igreja e sua vida cristã refletem este modelo? O compromisso com a palavra, a comunhão e a prática da fé ainda são prioridades? Que esta reflexão desperte um desejo genuíno de viver os princípios da igreja primitiva no cotidiano da fé. Então agora nós vamos para a introdução da lição. Eu fiz a introdução do plano de aula. Agora depois, após a introdução do plano de aula, temos então, repetindo, a introdução da lição. E após a introdução da lição, então nós vamos fazer a leitura em classe, versículo por versículo, explicando, comentando, e aí vamos entrar então nos objetivos da lição. A introdução diz o seguinte: por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que tornaram um padrão para todas as igrejas, em todas as épocas e lugares. Está aqui então a introdução desta lição. Desde já eu peço que você possa, se possível, se você achar que essa lição é bênção, que o nosso canal é bênção, olha, indique para outras pessoas, compartilhe nossas lições, comente, deixe o seu like e principalmente, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, certo? Então nós, inclusive, gente, já falamos anteriormente, vou repetir agora também, antes de nós começarmos a aula propriamente dita, que nós falaremos em outros temas também dentro desse contexto da igreja primitiva nos próximos dias, tá? Vamos falar ainda sobre pentecostalismo ou misticismo. Depois a diferença entre igreja tradicional e pentecostal. Cair no Espírito faz parte do culto pentecostal? E seita pentecostal existe? E eu falei no último vídeo sobre se existia igreja no tempo de Jesus. Portanto, hein, dá uma corrida lá e dá uma lida. Também nós temos a playlist, nós temos alguns temas na nossa playlist e seria interessante que você desse uma olhada também, porque às vezes as pessoas olham apenas aquela relação de vídeos e falam, mas existem assuntos muito misturados, tem pregação, tem assunto da escola dominical, tem assunto de outros temas teológicos, mas gente, a gente vai separando na playlist e lá você tem separado por assuntos: família, apologética, pregações, eu vou ter ainda devocional. Vamos iniciar este mês agora falando sobre Israel, no panorama bíblico, profético, histórico. Então, tudo parece misturado, mas depois vai ser criada, não é? Ou vai ser inseridas nas playlists esses assuntos, para que vocês possam apreciar por assunto ou ir acompanhando as postagens conforme elas forem sendo veiculadas. Também, meus amados, eu estou aqui repetindo, né? Você que não é inscrito ainda, se inscreve para ajudar o nosso canal. Nós queremos chegar a 1000 inscritos até o final de agosto, aí, quem sabe, se Deus permitir. E falta 150 inscritos para a gente atingir essa marca, que para mim vai ser uma bênção muito grande, tá certo? Muito bem. Então nossa proposta no trimestre, como eu já disse na lição anterior, não é repetir tópico a tópico, conforme o conteúdo programático da revista, mas trabalhar o tema de uma forma livre, como um subsídio que você possa estudar, complementar seus estudos, observando a prioridade e os objetivos da lição. Vamos lá? Então vamos iniciar a leitura em classe, versículo por versículo, com comentário. Vamos começar então pelo versículo 37. A leitura em classe desta lição, irmãos, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
versículo 37 a 47. Vamos ler o 37? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Os ouvintes de Pedro tomaram essas palavras como referência pessoal a eles. Muitos deles talvez tenham concordado com os atos dos seus líderes que mataram a Jesus. Lembre-se que dentro dessa multidão aqui havia muita gente que provavelmente estavam presentes ali, especialmente os judeus, não os que eram das outras nações, os que estavam fora, mas eu digo os judeus. Eles estavam presentes ali no assassinato de Jesus e também presentes ali quando eles gritavam que queriam que soltassem a Barrabás e crucificassem a Cristo. Agora eles ouvem a pregação de Pedro e compungiram-se em seu coração, certo? A revelação que estava fazendo Pedro mostrou a dignidade e a posição de Jesus, e eles acabaram tomando um choque drástico. E como diz o versículo aqui, o coração deles ficou compungido, quebrantado, porque eles estavam escutando a pregação de Pedro. Eles sentiram que foram injustos na morte de Jesus e agora, após a pregação poderosa de Pedro, eles perguntaram: que faremos? Vamos para o 38? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, que recebereis o dom do Espírito Santo. A resposta de Pedro resume aquilo que viria a ser o convite normal que os pregadores dirigiriam aos seus ouvintes. Continha duas exigências que são, efetivamente, na verdade, uma só. A primeira era uma chamada para arrepender-se. Ecoava, sim, aqui nessa pregação também, a pregação de João Batista com seu batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Está lá em Lucas capítulo 3 e o versículo 3. E o próprio Jesus também, tanto João Batista quanto Jesus, usavam essa frase: arrependei-vos, arrependei-vos. A palavra indica uma mudança de direção na vida da pessoa, mais do que uma alteração mental de atitude. Não é um remorso, não é um entendimento superficial. Arrependimento era uma mudança radical de vida. Significa o repúdio de todo modo de vida pecaminoso e ímpio. O arrependimento é uma parte essencial da conversão e de resposta ao Evangelho. E aqui nesse versículo nós percebemos que o arrependimento se vincula ao fato de ser batizado. O batismo é uma expressão da fé para João Batista. O batismo era uma expressão de arrependimento. Interessante, vocês notaram que Pedro sugestiona que os novos crentes fossem batizados em nome de Jesus? Vamos ler o versículo de novo aqui, 38, olha lá. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ora, por que ele não disse aqui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo como é hoje? Qual que é a fórmula correta do batismo? A igreja primitiva batizava só em nome de Jesus? Sim, é correto afirmar que a igreja primitiva, nos seus primórdios, realizava o batismo apenas em nome de Jesus Cristo. E essa prática, ela era baseada em passagens bíblicas como Atos capítulo 2, versículo 38, que a gente acabou de ler agora, mas também Atos capítulo 10 e o versículo 48. Vamos ler também Atos 10 e 48? Vamos lá, Atos 10 e 48, vamos pensar junto aqui, por que essa discrepância? Ou aparente discrepância? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Só que é Pedro na casa de Cornélio, quando, eu vou comentar mais para frente também, quando a família de Cornélio recebeu a Cristo como Salvador, o Pentecoste, ou a manifestação do Espírito Santo também foi derramada naquela casa, e eles então agora, Pedro dizendo, olha, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E veja que o batismo aqui, ele é associado ao nome de Jesus. Posteriormente, a fórmula do batismo foi alterada para incluir o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como registrado em Mateus 28, 19. Vamos ler em Mateus 28, 19, não sei nem porque eu fechei a Bíblia.
Essa citação de Mateus 28, 19, Jesus estava vivo ainda. Aqui em Atos, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, estava assunto ao céu. Mateus 28, e 19 diz assim. Vamos lá. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então vamos para uma explicação um pouco mais aprofundada. O Senhor Jesus Cristo, ele ordenou claramente aos seus discípulos que os mesmos deveriam batizar os convertidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, como nós acabamos de ler agora. Não obstante, os Atos dos Apóstolos está escrito que os neoconversos eram batizados em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, conforme a gente já leu também aqui em Atos 2:38 e em Lucas 10:48. E também eram batizados em nome do Senhor Jesus, conforme lá Atos capítulo 8, versículo 16, vou deixar as referências aqui, e também 19 e o versículo 5. Agora, como é que eu vou explicar então essas diferenças aqui, ou essa aparente contradição? Em nosso entender, as expressões mencionadas em Atos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5 não constituem a fórmula batismal alguma, até porque todas elas são distintas. E além disso, seria improvável que os apóstolos acabassem desobedecendo a orientação de Jesus, ou a fórmula expressa por Jesus, de se batizar em nome da Trindade Divina. Jesus disse que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estaria então os apóstolos sendo desobedientes? Não. Salvo melhor opinião, quando o escritor de Atos dos Apóstolos descreve, numa perspectiva histórica, a gênese, o desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus, e que ele usa essas expressões aqui, sejam batizados em nome de Jesus, era apenas para significar que os novos convertidos eram batizados segundo o rito cristão, em Cristo, e não segundo Moisés ou João Batista, por exemplo. Batizados em nome de Jesus quer dizer, de acordo com o original grego, tá? Batizados sobre o nome de Jesus, isto é, sobre a autoridade do Messias. E tem até um teólogo que ele deixou o judaísmo muito conhecido, é o Meyer Pierman. Ele diz o seguinte, que as palavras de Atos 2:38 que nós lemos aqui, olha, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, não representa uma fórmula batismal, mas sim uma simples declaração afirmando que recebiam o batismo as pessoas que reconheciam Jesus como Senhor e Cristo. Por exemplo, o Didaquê, que é um documento cristão escrito cerca de 100 anos, mais ou menos, há 100 anos, Anno Domini, né, que a gente fala, ele diz o seguinte, que o batismo cristão, celebrado em nome do Senhor Jesus, conforme eu estava dizendo aqui, era feito, mas o mesmo documento, quando descreve o rito detalhadamente, usa a fórmula triunitária. Quando Paulo fala que Israel foi batizado no Mar Vermelho em Moisés, ele não se refere a uma fórmula que se pronunciasse na ocasião, olha, vamos passar o Mar Vermelho e vamos ser batizados em nome de Moisés. Não, ali era uma força de expressão de que os israelitas aceitaram Moisés como seu guia e mestre, como enviado do céu. Da mesma maneira, ser batizado em nome de Jesus significa encomendar-se inteiramente e eternamente a Ele como Salvador enviado do céu, e a aceitação da sua direção impõe a aceitação da fórmula dada por Jesus no capítulo 28 de Mateus. Então, se a gente for pegar esse versículo aqui, e disse-lhes Pedro, versículo 38 do capítulo 2, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, a forma literal é cada um de vós seja batizado sobre o nome de Jesus Cristo. Isso significa, segundo o léxico de Tyre, que os judeus haviam de repousar a sua esperança e a sua confiança na sua autoridade messiânica. Note que a fórmula trinitária é descritiva numa experiência,
aqueles que são batizados em nome do Trino Deus estão por esse meio testificando que têm sido submergidos em comunhão espiritual com a Trindade. Desse modo, a gente pode dizer acerca deles: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Lembra-se, quando termina o culto lá na sua congregação, que o pastor ou líder da igreja cita lá 2 Coríntios 13:13, certo? Em resumo, os novos crentes sujeitavam-se ao batismo instituído por Cristo, reconhecendo publicamente como o Senhor das suas vidas. Eles eram batizados em nome do Senhor Jesus ou para o nome do Senhor Jesus. Por consequência, não vemos dificuldade em conciliar as palavras do Divino Mestre na grande comissão com as constantes nos já citados versículos do livro de Atos, que estavam aqui dizendo que se batizaria em nome de Jesus. Então, gente, vamos recapitular de uma forma sintetizada. Batismo em nome de Jesus. A prática inicial do batismo em nome de Jesus era um símbolo de identificação do convertido com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Passagens bíblicas: Atos 2:38, onde Pedro instrui as pessoas a se arrependerem e serem batizadas em nome de Jesus. E Atos 10:48, onde Pedro ordena que Cornélio e sua família sejam batizados em nome do Senhor. São exemplos dessa prática. Mudança para a fórmula trinitária. A mudança para a fórmula do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós chamamos de fórmula trinitária. Essa mudança aí é atribuída ao desenvolvimento da doutrina da Trindade, que não estava desenvolvida nesse momento ainda, que se tornou mais difundida na igreja a partir do século II, e aí sim começaram a observar com muito mais atenção a fórmula deixada por Jesus Cristo. Certo? Em resumo, a igreja primitiva batizava em nome de Jesus, e essa prática foi posteriormente modificada para incluir a fórmula trinitária como nós vemos hoje. Estou só na parte teológica do batismo, gente. Mais para frente, vamos nos aprofundar na parte prática e na aplicação pessoal sobre o batismo. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Pedro afirmou com insistência, ele enfatizou que os seus ouvintes descobririam que era real esta promessa do perdão e do dom do Espírito Santo, porque fora Deus quem a pronunciara, a eles e a seus descendentes. Veja no versículo, Pedro fala que dizia respeito a vós, vossos filhos, e aí, porque tem a palavra filhos, alguns querem justificar o batismo de crianças, mas trata-se de uma sobrecarga sobre o texto. Colocando a frase no seu contexto, nós vamos notar que a profecia contempla filhos que têm idade suficiente para profetizar. Não é? Então, veja no versículo 38 que Pedro fala que antes de receber a promessa, e para ser salvos, e alvos dessas promessas aqui, eles deveriam se arrepender. O que não inclui crianças que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita. A lição da frase, pelo contrário, é expressar a misericórdia ilimitada de Deus, que abrange os ouvintes e as gerações subsequentes dos seus descendentes. E além disso, a todos quanto estão longe. E aí nós entendemos que a referência seria a todos os judeus que estavam espalhados pelo mundo, e aos olhos de Lucas, os gentios também seriam alvejados por essa promessa. Enquanto Lucas enxergava essa promessa, que todos os que estão longe seria para os gentios, Pedro ainda não tinha essa visão. Mas no dia da casa de Cornélio, ele entendeu que a salvação também atingiria a todos quanto ouvisse de bom grado a palavra, e a promessa também chegaria aos gentios. Aliás, no versículo 36 do capítulo 10, diz assim que este é o Senhor de todos. Então Lucas indica neste comentário apenas um resumo daquilo que Pedro disse, porque disse aqui que Pedro, ele falava com muitas outras palavras. Então era um resumo. Aqui está registrado só
pouca coisa da pregação de Pedro. Versículo de número 41. E de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O resultado da primeira mensagem evangelizante da igreja foi impressionante. Muitos ouvintes de Pedro aceitaram aquilo que disse e indicaram sua aceitação ao serem batizados, sendo que o resultado aqui declarado foi de quase 3.000 pessoas que foram acrescentadas à igreja. Embora a cifra pareça muito alta, e tem até teólogo, que diz que essa conta foi fruto da imaginação de Lucas, que não dá para crer que quase 3.000 almas recebeu a Cristo numa pregação de Pedro. Mas nós entendemos que nada há de incrível nisso. Teria sido perfeitamente possível para uma multidão daquele tamanho ou ainda maior escutar Pedro ao ar livre. Imagine a potência da voz de Pedro. E Jesus e os discípulos certamente tinham uma técnica de nunca pregar contra o vento, mas sempre a favor do vento, certo? Para que a voz deles se propagasse mais facilmente. Se vocês verem aí a história de John Wesley ou George Whitefield, eles eram ouvidos nessas condições, pregavam ao ar livre para grandes multidões, verificavam a direção do vento, se estava a favor deles, não contra eles, pedia que o povo se colocasse à frente deles, e eles pregavam e a voz era propagada. Outra objeção levantada é que os romanos não teriam tolerado o concurso de uma multidão tão grande. Só que não há razão para supor que os romanos iriam reprimir essa assembleia, porque ela era pacífica. E embora a população de Jerusalém fosse pequena, ela era multiplicada nos tempos das festas peregrinas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Finalmente, Lucas registra como viviam os novos convertidos. Alistam-se 4 atividades das quais participavam. Geralmente são consideradas como 4 coisas separadas, mas também é possível argumentar que são, na realidade, os 4 elementos que caracterizavam uma reunião cristã na igreja primitiva e, de um modo geral, esse é o ponto de vista que a gente prefere. Em primeiro lugar, havia a doutrina dada pelos apóstolos, que eram qualificados para essa tarefa por causa do seu convívio com Jesus. Essa doutrina dos apóstolos não era uma doutrina diferente da apregoada por Cristo. Doutrina aqui no sentido de discipulado, porque eles começaram a ser discipulados, aqueles novos cristãos. E é possível que tenham sido considerados os apóstolos, no sentido especial, os guardiões das tradições acerca de Jesus, na medida que a igreja crescia e se desenvolvia. Em segundo lugar, havia a comunhão. A palavra significa coparticipação, e embora pudesse se referir à distribuição dos bens, é mais provável que aqui se refira a uma refeição comum ou uma experiência religiosa da qual todos participavam. Em terceiro lugar, havia o partir do pão. Esse é o termo que Lucas emprega para aquilo que Paulo chama de ceia do Senhor. Refere-se ao ato que dava início a uma refeição judaica e que passara a ter um significado especial para os cristãos, tendo em vista a ação de Jesus na última ceia e também quando ele alimentou as multidões. Eu vou falar da ceia mais para frente também, como uma ordenança para a igreja de Deus. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Um dos efeitos do crescimento da igreja, ainda na sua infância, a igreja estava começando agora, estava crescendo, estava se desenvolvendo, era um pós-embrião, era o sentimento de reverência ou temor da parte do povo. As obras prodigiosas e sobrenaturais aconteciam justamente por esse entrelaçamento de amor, certo? A gente vê isso nos primeiros conversos. Hoje muitos líderes colocam a culpa na igreja, né? Eu ouço tanto isso. Olha, irmão, Deus não opera mais, Deus não faz mais como antes.
os milagres da igreja primitiva, os prodígios, maravilha, porque o povo não tem comunhão, porque o povo não está amando mais, porque o povo não pratica mais as boas ações e o comportamento que a igreja primitiva praticava. Mas também diz aqui que pela mão dos apóstolos, liderança, se fazia muitos milagres. Hoje está mais cômodo pôr a culpa na igreja, mas vocês têm visto aí fartamente na internet a multiplicação de casos na cúpula de ministérios, na liderança de igrejas, de adultério, desvio de conduta, desvio de dinheiro, nepotismo, apadrinhamento, enfim, gente, os fofoqueiros gospel estão munidos de documentos digitalizados, de áudios, de vídeos. Aqueles que deveriam promover o crescimento da igreja através do seu exemplo, do seu testemunho, da sua liderança, boa parte deles estão, infelizmente, tornando, não é, vamos dizer assim, a canalização de bênçãos para a igreja entupida. E, gente, deixa-me ser aqui eu não quero ser advogado do diabo, Deus me defenda disso, mas todos os ministérios estão contaminados com essa gente. Todos, gente. Estão com uns mais, outros menos, estão contaminados com essa gente. Desvio de conduta, enriquecimento ilícito, ostentação, sabe? E o Espírito Santo não consegue, embora tenha poder, de trabalhar conforme Deus gostaria que assim acontecesse na igreja. Bom, versículo 44, 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Um dos aspectos que a gente percebe aqui foi o modo como os crentes viviam justos na prática de algum tipo de comunhão de bens. O significado disso aqui fica claro no versículo 45, onde esclarece que as pessoas vendiam as suas propriedades para aplicar o preço na assistência aos necessitados. A primeira impressão que a gente tem é aquela sociedade cujos membros viviam juntos e tinham tudo em comum. Claro que aqui a igreja ainda estava sob o impacto de uma mensagem poderosa e das maravilhas que aconteciam, que eles nunca tinham visto. Mais para frente a igreja vai começar a ter alguns problemas, mas o que vemos aqui em um primeiro momento é o que talvez estivesse acontecendo, que cada pessoa que tivesse um pouco mais de posse deixava seus bens à disposição dos outros quando surgia a necessidade. Agora, os crentes esquerdinhas que tem no nosso meio hoje, não é? Vão dizer que aqui havia um comunismo na igreja primitiva, especialmente pelo versículo 44, né? Dizia, olha, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Se tinham tudo em comum, havia, né? Então tem comunismo. Primeiro que nós precisamos ver o contexto. É só olhar o versículo anterior, o que era comum na igreja, certo? Primeiro, receberam de bom grado a palavra, todo mundo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, todo mundo. Estavam juntos na comunhão e no partir do pão, todo mundo. Estavam juntos nas orações, era comum, todo mundo. Havia temor e singeleza de coração, isso tudo era comum. Agora, esse comunismo moderno, baseado numa descrição de um sistema político e econômico, ele tem um caráter tão diferente daquela comunhão da igreja primitiva, que é um anacronismo empregar esse termo para o presente contexto que a gente vive hoje, né? E outra coisa, você também pode ver, você que é antenado aí, que aqui enquanto eles estavam dividindo, compartilhando, vendendo propriedade, abençoando os irmãos mais pobres, você vê hoje que a igreja, não, você tem que conquistar, você tem que ganhar, onde você pisar o pé, a planta do seu pé será vosso, Deus vai te prosperar. Aí vem aqueles testemunhos, eu não tinha nada, mas passei pela corrente fulano de tal, hoje eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu carro, tenho meus funcionários, então hoje a igreja é lugar de conquistar, de conquista. Essa aqui era a igreja de dividir, era a igreja do compartilhar, era a igreja do amor. Versículo 46, e perseveravam unânimes todos os dias no templo,
e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A devoção religiosa dos cristãos primitivos era assunto de todos os dias. Reuniam-se em espírito de unanimidade no templo. Este culto diário consistia da oferta de holocaustos, incenso, de manhã e à tarde, e era realizado pelos sacerdotes, mas sempre havia uma congregação de pessoas que ficavam onde podia ver os sacerdotes que cumpriam os seus deveres e que entravam no santuário, participavam das orações e recebiam uma bênção do sacerdote. Agora, irmãos, lembre-se que era a fase da igreja iniciando naquele momento. E embora batizaram quase 3.000 almas, não foi feito um discipulado antes. Aqui foi um ato extraordinário em que uma pregação fez efeito imediato, eles creram e agora seriam discipulados de acordo com as doutrinas, que fossem sendo inseridas na igreja. Por isso é provável que ainda não tivessem ocorrido a eles essas questões teológicas acerca da substituição dos sacrifícios do templo pelo sacrifício especial de Jesus. Eles ainda continuavam oferecendo sacrifício no templo. Mas isso, com o tempo, a igreja foi se desenvolvendo e isso foi sendo tirado e apenas valorizado o sacrifício de Jesus. E além disso, as autoridades religiosas não excluíram os cristãos do templo. Ao mesmo tempo, porém, os cristãos se reuniam para os seus próprios ajuntamentos nas casas, Eles se reuniam de casa em casa, nos lares, uns dos outros, e juntamente eles partiam o pão num espírito de gozo intenso e sincero. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os que criam, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa é uma das poucas referências em Atos que fala da adoração que os cristãos prestavam a Deus no sentido de renderem graças a eles. É curioso que o Novo Testamento fale pouco sobre adoração. Você já percebeu isso? Embora a gente saiba que nas reuniões era claro que havia um momento para isso. Mas nos encontros cristãos se fala que eles se reuniam para instrução, para comunhão, para oração, em outras palavras, para benefício dos participantes. Menciona-se menos adoração a Deus, embora, eu repito, esse elemento não faltasse. Lembre-se que eu disse que eu não iria seguir tópico a tópico, irmãos? Lembra? Da revista de adultos da CPAD, mas comentar versículo por versículo das leituras em classe, tanto desta lição como da anterior, como as das demais, e atender os 3 objetivos principais. Então vamos lembrar os objetivos. A parte da leitura em classe já acabei, tentei explicar aqui da melhor maneira possível o contexto de cada versículo, mas quais são os objetivos principais? Explicar os fundamentos da igreja de Jerusalém. Então isso eu acabei de fazer agora. Agora vamos para o objetivo 2. Qual que é o 2? Fala sobre o batismo e da ceia do Senhor. Reconhecer a importância como símbolos da fé cristã. Então, em primeiro lugar, gente, batismo. O batismo em águas é um acontecimento importante na vida de um cristão. O que vai simbolizar o batismo, então? É uma nova vida em Jesus. É o seu compromisso com a fé cristã. A cerimônia do batismo representa a morte para o pecado e o renascimento para uma nova vida. Assim como Jesus foi sepultado e ressuscitou, o batismo também tem esse significado. O significado do batismo em águas é declarar publicamente a fé em Jesus e o compromisso de seguir os seus ensinamentos. Esse ato significa este gesto, de ser submerso na água, ele representa o sepultamento do velho eu, das antigas práticas, e quando você sai da água, quando a pessoa que vai ser batizada sai da água, simboliza a ressurreição em Cristo e o nascimento de uma nova criatura. Lembra que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Diz lá: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E quando a pessoa se batiza, ela não apenas se identifica com a morte e ressurreição de Jesus, mas também ela se une à comunidade de crentes. Assim, o batismo em águas é um marco que representa a transformação e a nova vida que encontramos em Cristo Jesus.
Agora, a pessoa precisa se decidir batizar. Isso não é uma coisa imposta, não pode ser uma coisa forçada. Como diz aquele versículo, nem por força, nem por violência, ela vai ser instruída o porquê que ela precisa se batizar. Por isso que é importante a instrução, para que a pessoa tome uma decisão consciente. É uma decisão importante para todo cristão, porque ela também agora começa a apresentar um compromisso pessoal com Jesus. Essa escolha, então, repito, é feita conscientemente, quando ela vai compreender o significado do batismo e os princípios da fé cristã. E na prática o batismo é realizado por imersão, onde a pessoa é submersa nas águas, certo? O pastor pega lá, segura nos braços, né? Imerge nas águas, ou submerge nas águas, e em seguida levanta a pessoa. Esse gesto então está simbolizando a purificação dos pecados. E segundo a Bíblia, o batismo é uma decisão de fé e arrependimento realizada por quem compreende plenamente a escolha que fez. Quando eu li aqui em Atos dos Apóstolos, na leitura em classe, não é? Quando Pedro disse, arrependa-se cada um de vocês e seja batizado, ele vai destacar a importância de nós termos consciência, algo que bebês e crianças pequenas ainda não compreendem. Por isso que o batismo é aconselhado, eu disse agora há pouco, né? E repito aqui, para quem entende o Evangelho e o plano da salvação em Cristo Jesus. Agora, o que acontece com a pessoa quando ela é batizada em águas é que ela experimenta uma renovação espiritual, iniciando uma nova vida em Cristo. A pessoa se torna parte da comunidade cristã, parte da igreja, né? Onde se encontra outras pessoas que já tomaram essa decisão. Ela vai encontrar então agora apoio para crescer espiritualmente, vai aprender mais sobre a Bíblia e vai servir a outras pessoas. O batismo então vai marcar o começo de uma jornada de fé e desenvolvimento contínuo com Deus. Agora é importante lembrar, gente, que as igrejas precisam ter discipulado para batismo em águas. Muitas igrejas não têm discipulado. A pessoa decide se batizar, marca a data para o batismo e a pessoa vai, muitas vezes está lá sem nem saber o que está fazendo. Vai porque foi induzida a ir sem consciência, como eu disse agora há pouco, explicando para vocês. E o discipulado é importante. O discipulado para o batismo em águas é um processo de ensino e orientação que prepara uma pessoa para ser batizada nas águas. E não é uma aulinha de um dia só. O discipulado precisa passar algumas semanas conversando com os crentes, os novos convertidos, ou com o filho de crente, explicando para ele o plano da salvação, contextualizando ele dentro da palavra. E durante esse tempo, o discípulo aprende sobre a fé, a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Este aprendizado é importante porque ajuda a pessoa a fortalecer a sua compreensão sobre Jesus e o compromisso com a vida cristã. O batismo em água é um passo importante para um cristão. Eu estou sendo bem repetitivo aqui, enfatizando bastante, mas isso tem que ser feito com consciência. Para um cristão convertido, o discipulado oferece suporte a uma comunidade de fé, tornando a jornada espiritual mais rica, mais significativa. A pessoa ela acaba enriquecendo espiritualmente após o batismo e ela vai ser encorajada à prática dos valores dos cristãos do dia a dia. O batismo de Jesus nas águas. Lembra que Jesus também foi batizado? Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. Ele deixou um exemplo poderoso e uma valiosa lição para todos nós. Este evento está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17. Vou deixar a referência aqui, depois você dá uma olhadinha lá. E ao ser batizado, Jesus deixou um exemplo claro. Ele mostrou que o batismo é um passo importante na vida de um cristão e mesmo ele sendo filho de Deus, ele se submeteu ao batismo, o que nos ensina a humildade e a obediência. Agora, gente, concluindo essa parte do batismo aqui, eu fico observando assim, muitos hoje, eles não querem se batizar. Filhos de crentes que estão na igreja, às vezes já estão cantando até na mocidade, 14 anos, 15, 17, 18, não quer se batizar. Quando a pessoa não se batiza, ela está negando
ou recusando-se a cumprir uma ordenança de Jesus. Se a pessoa tem condições, já canta num grupo da igreja, não está mais praticando nenhum tipo de pecado que fira a santidade da igreja e a sua própria, certo? Participa dos cultos. Qual o motivo? Não estou sentindo. Aí está com 16 anos, 17, 18, 20. Se essa pessoa ela foi recolhida dessa terra, eu tenho dúvidas da salvação dessa pessoa. Aí você vai perguntar aquela célebre pergunta, não é? Você não, quem não conhece a palavra direito. Mas o ladrão da cruz, mas ele não teve tempo. Embora ele conhecesse Jesus, só foi reconhecê-lo durante a crucificação. Quando ele percebeu a figura de Jesus, ficou ciente do que ele tinha passado e agora ele estava na mesma condição e ele enxergou que aquele homem crucificado ao seu lado tinha um reino. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu a Jesus como Cristo, mas agora não podia mais passar por discipulado, não podia mais frequentar uma sinagoga, não podia frequentar uma casa com reunião de cristãos, mas na última hora se arrependeu. Agora quem já está arrependido, ou pelo menos parece que está arrependido, qual é a dificuldade? Não é? Então essa pessoa, para mim, ela corre um risco muito grande de perder a salvação quando ela conscientemente recusa-se, não quer se batizar, apesar do tempo de igreja e da faixa etária. E vamos concluir o vídeo que está com quase 1 hora, gente, atendendo aqui o segundo objetivo da lição sobre a ceia do Senhor. Lembra que você lá vê sempre em Coríntios capítulo 11, versículo 23, pelo menos a Assembleia de Deus, todo culto de ceia do Senhor sempre lê essa passagem de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e diante, que a gente até já memorizou. E tem uma parte, a partir do versículo 23, que diz assim, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Observando a expressão fazer isto, percebemos então que é uma ordem de Jesus, é um imperativo, e fica mais evidente ser uma ordenança para a igreja quando Jesus repete a expressão todas as vezes que, mostrando que esse ato deveria ser parte da nossa prática cristã. E a ceia, ela é um memorial. Você não vai encontrar em lugar algum das Escrituras o pão e o vinho se tornando literalmente o corpo e o sangue do Senhor na hora que nós comemos ali e compartilhamos. Pelo contrário, Jesus deixa claro o caráter simbólico do ato ao dizer: fazei isto em memória, em lembrança de mim. A ceia do Senhor é um momento de recordação do que Ele fez por nós ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Quando nós celebramos, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele volte. Então esses elementos aí, portanto, que é o pão e o cálice, eles são figurativos e não literais. E além disso também, a ceia do Senhor é um ritual de aliança. Os orientais, eles davam muito valor às alianças, eles respeitavam as alianças. Quando Jesus ele institui exatamente o pão e o vinho com os elementos da ceia, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Para os judeus, o pão e o vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue, o mais alto nível de aliança a que alguém poderia se submeter. Quando alguém contraía uma aliança desse nível, as duas partes estavam declarando que misturavam suas vidas e tudo que era de uma passava a ser do outro e vice-versa. Por isso Jesus declarou na ceia que o cálice era a aliança no seu sangue, estabelecendo com isso na ceia um ritual de aliança. Irmãos, eu não vou falar muito do Velho Testamento, né? Mas quero só fazer um corte aqui, lembrando de Melquisedeque. A gente viu que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo
e ele levou pão e vinho. O que era isso? Era um ritual de aliança. Então, quando nós ceamos, estamos reconhecendo que realmente estamos aliançados com Cristo e que nossas vidas estão misturadas, fundidas uma na outra. Eu me lembrei aqui de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Vamos ver o que está escrito lá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Viu? Então, quando nós estamos ceando, nós estamos nos ajuntando com o Senhor. Jesus deixou bem claro aos que seguiam a Ele que não bastava apenas simpatizar-se com Ele ou segui-lo pelos milagres que Ele operava. Porque muita gente seguia Jesus pelo milagre, pelo pão, pelo peixe, não é? Seguiam a Jesus ali pela cura divina, eram interesseiros. Ele deixou bem claro que era necessária uma aliança. E essa aliança tinha que ser feita no mais elevado nível que os judeus conheciam, aliança de sangue. Muitos não compreendem isso porque acabam não conhecendo os costumes da época. Mas era esse tipo de aliança que Jesus se referia quando ele disse assim: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Inclusive a gente viu isso aí quando a gente estudou o trimestre passado o Evangelho segundo João, que eu disse agora está escrito em João, capítulo 6, versículos 53 até o 56. Então a aliança de sangue era uma coisa muito forte naquele contexto judaico, e Jesus traz isso para o ato da ceia no sentido espiritual. Então, quando Jesus fala sobre sangue, é óbvio que ele não estava falando sobre carne literalmente, mas sim sobre aliança, sobre mistura de vida. Isso fica claro quando o mestre conclui dizendo que tal pessoa permaneceria nele e ele nessa pessoa. Esse texto também não fala diretamente da ceia, mas sim da nossa aliança com Cristo. E a gente vê que, embora deixa claro qual é a figura da ceia, um ritual de aliança no qual testemunhamos comunhão entre nós, nós e Jesus. Também, meus amados, a ceia ela mostra para nós que ali é um momento, um tempo de comunhão. No tempo apostólico, as ceias elas eram chamadas de ágapes, ou festas do amor. Depois você dá uma lida em Judas capítulo 12. E isso vai refletir o propósito da ceia, que é uma comunhão de amor. Essa expressão corpo que nós encontramos no ensino bíblico da ceia, ela reflete essa visão de unidade, de comunhão. É um corpo com vários membros, mas ali unidos. E a mesa é um lugar de comunhão em praticamente quase todas as culturas e épocas. Na sua casa, acredito que aconteça isso, na nossa acontece, que na hora da comida, na hora da janta, nós sentamos à volta da mesa e ali estamos comendo, conversando, fazemos uma oração antes. Ali é um momento de comunhão. Mesa é um lugar de comunhão. Não é de briga, é de comunhão. Isso em quase todas as culturas, eu repito aqui. Então, a mesa do Senhor não deixa de ter também essa característica de ser a mesa da comunhão. Também, gente, e eu vou falar duas coisas importantíssimas aqui, que a ceia do Senhor, ela também é um ato de consequências espirituais. Agora vai apertar um pouco. Na Epístola de Paulo aos Coríntios, fica claro que a ceia do Senhor, ela tem consequências espirituais. Ela será sempre um momento de bênção ou de maldição para os que nela participam, ou para os que dela participam. Você vai falar, mas como assim? Ceia não é bênção? Não é sempre uma bênção? Um culto espiritual, um culto de renovação? Pode se tornar um culto de maldição para algumas pessoas, eu vou explicar. Certo? Olha, quando derramou seu sangue, Jesus fez isso para a remissão dos nossos pecados. Quando então nós comungamos com o sangue, representado pelo cálice ali da ceia do Senhor, nós estamos provando que tipo de bênção?
a purificação e também a proteção, pois o diabo não pode transpor o poder do sangue para nos tocar. Certo? Olha que interessante a participação na ceia. E o que significa ter comunhão com o corpo? O corpo de Jesus foi moído porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você vai ver isso lá em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5 principalmente. As nossas dores ele carregou sobre si e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A obra redentora de Cristo nos proporciona a cura física e na ceia do Senhor é o momento no qual podemos provar a bênção da saúde e também da cura. Sim, Senhor. Muitos estavam fracos e doentes na igreja de Corinto porque eles não estavam discernindo o corpo do Senhor na ceia. Ao falar sobre comungar com o corpo do Senhor, Paulo se referia não apenas ao corpo do Cristo crucificado por meio do qual nós somos sarados, mas também do corpo ressurreto no qual habita toda a plenitude da divindade e é a fonte de vida aos que com ele comungam. A ceia do Senhor deve ser um momento especial de comunhão, reflexão, devoção, fé e adoração. Tudo deve ser feito de coração, com reverência. É um ato que ele pode ter consequências espirituais e as consequências, ou seja, os desdobramentos, têm que ser bons. Agora, quando a ceia é uma maldição? A ceia é uma maldição quando a pessoa ela simplesmente despreza esse momento, esse ato e esse mandamento. A Bíblia ela não usa especificamente essa palavra, mas mostra que a maldição pode vir como um juízo de Deus para quem desonra a ceia do Senhor. Quando a pessoa participa da mesa do Senhor, ela está anunciando a morte do Senhor até que ele venha, não é isso? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz a seguinte advertência: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou não poucos que dormem, diz algumas tradições. Ele ainda continua dizendo assim: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos disciplinados pelo Senhor, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Às vezes foge da memória. Então veja, para muitas pessoas a ceia é algo que as amedronta, elas ficam com medo. Algumas preferem não participar quando não se sentem dignas, cometeu aquele pecadinho de estimação naquela semana, brigou, xingou, não deu certo, não vou tomar ceia. Mas veja, a Bíblia não nos manda deixar de tomar, e sim fazer um autoexame. Faz um exame antes. Se houver necessidade de certos acertos, a gente deve fazer o mais depressa possível. Deixar de participar da mesa do Senhor é desonrar a mesa também. Nós devemos desejar, ansiar pelo momento, aquele momento do culto da ceia, de como vamos participar e não evitar. E existe aqueles que querem fingir que estão bem, e não estão, não fizeram aquele exame antes, ou não se arrependeram do que fizeram e participam do mesmo jeito, sem escrúpulo nenhum do que é sagrado. Para esses, a Bíblia diz, não vai tardar o juízo. Você viu como a ceia pode ser um momento de bênção ou também de maldição? Por isso que eu disse que a ceia tem consequências, ou boas ou ruins. São consequências espirituais. Ou o cristão é abençoado ou é amaldiçoado. Não tem meio termo. A refeição não é apenas um simbolismo. Não se participa da ceia do Senhor como se participa de uma cerimônia qualquer. É um momento santificado por Deus e de implicação no reino espiritual. Agora, quem participa da ceia? Todos aqueles que estão em comunhão com a igreja, em comunhão com Deus. Não é? A pessoa precisa se examinar para participar. E onde acontece? Não há lugar determinado para se realizar a ceia. Onde quer que estejam reunidos os cristãos
ela pode ser feita debaixo de um pé de árvore, numa casa de um irmão, na igreja. No livro de Atos, a gente vê que o pão era partido em casa. Está lá no versículo 46 de Atos 2. Mas Paulo, ao usar as palavras, quando vos reunis na igreja, ou quem tem fome come em casa, ele também está mostrando que a ceia era feita num lugar maior de reunião para toda a igreja. Portanto, como nos reunimos no templo e nas casas, à semelhança dos dias do Novo Testamento, também praticamos a ceia do Senhor em qualquer um dos dois locais de reunião, sendo que a maior incidência se dá no templo, quando toda a igreja ali está reunida, certo? Então, lembrei o que eu queria. Estava fugindo da memória. Perguntar assim: irmão William, eu tenho ceia na congregação local, mas tenho ceia na sede do campo. Fui convidado no mesmo mês para cooperar num dia que não tinha culto na minha congregação, na igreja do meu outro irmão. Tomei 3 ceias no mês. Pode isso? Irmãos, nós entendemos que não há uma periodicidade definida pela Bíblia quanto à celebração da ceia. Jesus apenas disse: fazer isso todas as vezes que o beberdes, não disse quantas, em memória de mim. Então essa expressão todas as vezes nos dá liberdade de fazermos quando quisermos, mas sempre em memória do Senhor Jesus Cristo, certo? E como a ceia é celebrada? Conforme você vê na sua congregação, na sua igreja, certo? Fechando a Bíblia, já estamos com 1 hora e 15 minutos. O último objetivo fala sobre a adoração. Gente, adoração, eu poderia falar sobre adoração no Antigo Testamento, né? Porque a igreja primitiva era também uma igreja de adoração, mas não é essa a proposta da lição. E além disso, nós já estamos com mais de 1 hora de aula e nós precisamos sintetizar a conclusão. Então, o que eu posso dizer? Que nos tempos pós-modernos, esses conceitos de adorador e adoração estão intimamente ligados ao louvor por meio da música. O termo adorador tem sido usado inclusive como um título por quem louva ao Senhor, na igreja, quem canta, quem toca instrumento musical. Mas a rigor, segundo as Escrituras, o adorador não é necessariamente um músico ou um cantor, mas um servo do Senhor que reconhece e ao mesmo tempo a sua própria pequenez e a grandeza do Todo-Poderoso, certo? Agora, o que é adorar a Deus? A expressão máxima de obediência e reverência ao Senhor. Isso é adorar a Deus. O verbo hebraico usado para adorar é o sará, ou seja, se prostrar, se curvar, é isso que significa a palavra. E vai aparecer pela primeira vez em Gênesis capítulo 18 e o versículo 2. Ou seja, adorar é um ato de reverenciar e obedecer a Deus. E também significa homenagear, ovacionar, não é? Repito, reverenciar o Todo-Poderoso. É o reconhecimento de direito a Deus, da sua natureza, dos seus atributos, dos seus caminhos, do que Ele pede, né? Então a gente faz isso através dos louvores. É um total reconhecimento. E também nós entendemos que o louvor ele não está limitado apenas ao cântico, né? Mas tudo que há em nós, nosso louvor a Deus, é por meio daquilo que nós expressamos a nossa alegria ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito para conosco, certo? Tudo isso são atos de adoração. Amém, queridos? Eu tinha muito mais para falar, mas já estamos com 1 hora e 20. Preciso encerrar aqui e eu agradeço a você por ter ficado até aqui. Não é? O assunto é muito vasto, muito rico. O poço é fundo, a corda é curta e o balde é pequeno. Poço fundo, balde pequeno e corda curta. Mas eu creio que o suficiente desta lição já foi hoje e agora veiculado para que você tenha aí boas ideias para quando chegar na classe você poder participar e ser uma bênção ali para todos à sua volta, ok? Gente, um abraço a todos, que Deus abençoe. E a próxima lição é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Abraço.